Bansen Shukai, Fujibayashi Yasutake. Capítulo 3. Seishin, a mente correta. Esse capítulo é chamado de Vida e Morte. Dizem que, para o guerreiro samurai, o conceito mais importante é o idioma de duas palavras, vida e morte. E isso ocorre porque se os guerreiros não abandonarem a questão de vida ou de morte, eles se apegarão apenas a fenômenos visíveis e, portanto, não conseguirão alcançar o valor máximo. Portanto, os guerreiros devem se desapegar da questão da vida e da morte sem falhas. Daí o título desse capítulo. Pensando mais profundamente nessa questão, mesmo que você tenha esses dois ideogramas em mente, mas não perceber quando ou onde você deve se determinar a morrer, então será tremendamente vergonhoso. E novamente chegamos ao título de vida e morte. Esteja ciente de que existem verdadeiras e falsas maneiras de entender isso. Se você fala sobre o problema, mas não o contempla profundamente em sua mente ou age de acordo com o princípio, então você não sabe mais do que um papagaio sabe. Na questão de se separar da vida ou da morte, você deve perceber a raiz da sua mente. E se você quer conhecer a raiz da sua mente, você deve primeiro conhecer a raiz de tudo no universo e a origem da mente e do corpo. Para saber o que é, você deve estar ciente do princípio primário no universo. O princípio primário não tem forma e é o vazio. Por isso, não pode ser visto ou tomado em sua mão. Mas desde o início dos tempos e até o dia do juízo final, sem florescer ou diminuir, enche todo o universo entre o céu e a terra. Então não existe em lugar nenhum, não pode ser alcançado. Isso certamente existe e, embora não possa ser tomado em sua mão ou visto, está lá sem dúvidas. Portanto, a menos que você veja com o olho interno, não poderá encontrar. O sábio sabe o princípio do vazio enquanto os mortais comuns não. Quando esse princípio é sentido e movido, então muda para a energia, que forma o fluxo de energia. Quando o fluxo começa a se mover, é chamado de Yo. E quando ele termina de se mover e está quieto, é chamado de Yin. O Sol é composto de energia de Yo, enquanto a Lua emite energia Yin e Yo. O tempo é dividido em 5 tipos de energia: madeira, fogo, terra, metal e água. Eles são chamados de 5 elementos. Madeira e fogo são Yo, enquanto o metal e a água são Yin. No entanto, a terra é Yin, mas pertence a Yo ao mesmo tempo. A energia em cada um dos 5 elementos gera ou destrói a energia nos outros elementos e forma um ciclo anual. Assim, é quente e pastoral na primavera, como é da fase da madeira, feroz e intensa no verão, como é da fase do fogo. No outono é ventoso e é da fase metálica, de modo que as folhas tornam-se douradas até seu caule e caem do ramo no final. No inverno é a fase aquática, é gelado, nevado e frio. 72 dias são atribuídos a cada uma dessas 4 estações. Doyo é o nome de um período de 18 dias após cada temporada. Assim, Doyo se junta a outros 72 dias por ano. As 5 fases acima das estações somam 360 dias e giram a cada ano. A própria Terra está localizada no centro de todas as direções. E assim, o período Doyo, que vem no final do verão, é o centro do ano e, portanto, deve ser considerado o mais importante. Neste momento, a temperatura atinge um extremo e é a seção mais quente e mais úmida de todo o ano. Assim como o mar está cheio de água, os 5 elementos prevalecem em todo o universo. Não há nenhum lugar que eles não possam estar, mesmo em um minúsculo grão de cereal ou dentro de uma enorme rocha. Os 5 elementos tornam nublado, chuvoso, nevado ou ventoso, provocam terremotos, trovões e relâmpagos, arco-íris e todos os outros fenômenos maravilhosos. Todas essas ocorrências são manifestadas pelo ciclo, seja de geração ou destruição que ocorra dentro do sistema dos 5 elementos. Tudo no universo surge quando os 5 elementos estão unidos em harmonia um com o outro.
As pessoas são diferentes umas das outras de várias maneiras, mas originalmente são feitas dos 5 elementos, que nascem do princípio. Portanto, como os seres humanos nascem do mesmo princípio, cada ser ou corpo individual é apenas uma parte de um ser inteiro ou corpo. Assim como a água se transforma em neve, geada, chuva, orvalho, névoa, granizo ou gelo, todos parecem diferentes, mas ao descongelar, todos eles se dissolvem na água. Assim, cada parte do corpo está relacionada a todos os 5 elementos. No entanto, basicamente a carne do corpo é do elemento terra, e aquilo que está úmido no corpo é da fase aquática. O que é quente no corpo é de fogo, e o que é firme no corpo é de metal. Os elementos que controlam cada órgão do seu corpo são os seguintes: fígado, vesícula biliar, olhos, tendões, unhas, madeira. Coração, intestino, delgado, língua, sangue, cabelo, fogo. Rim, bexiga urinária, orelhas, ossos, dentes, água. Pulmões, intestino grosso, nariz, pele, respiração, metal. Baço, estômago, boca, músculos, leite materno, terra. A porta da vida é o rim direito e é da fase aquática, enquanto, como para o queimador triplo, detalhes devem ser ensinados apenas de forma oral. Os 12 meridianos padrões e 15 canais estão todos sob controle das 5 vísceras e 6 entranhas para que eles estejam relacionados aos 5 elementos. À medida que os 5 elementos estão tomando forma, o princípio celestial se desenvolve. Quando é dotado para as pessoas, é chamado de natureza, quando no céu é chamado princípio. Isso é entendido pensando que enquanto na área de Naniwa os juncos são conhecidos como Ashi, enquanto são chamados de Hamaogi na área de Ize. O mesmo é referido com nomes diferentes em diferentes lugares. Se algo move a natureza, isso desencadeia um sentimento, é chamado de emoção. Natureza e emoção são um na raiz, assim como as pessoas a chamam água quando está parada, enquanto chama a mesma coisa de onda quando estiver em movimento. As emoções se manifestam nas 5 formas de benevolência, justiça, propriedade, sabedoria e fidelidade. Benevolência é da fase da madeira, justiça da fase aquática, propriedade da fase do fogo, sabedoria da fase metálica e fidelidade da terra. Como acima, você deve estar ciente de que cada parte do corpo e mente de cada um tem os 5 elementos e o princípio. A mente humana e seus funcionamentos são um produto dos 5 elementos e, portanto, os 5 elementos são o que a mente e o corpo humano são. Os princípios dos 5 elementos são referidos como os princípios do céu e a energia dos 5 elementos é referida como forma do céu. Mesmo no caminho do céu, não há nada que não pertença aos 5 elementos. Você deve saber que o céu, seu corpo e mente são apenas uma coisa. Portanto, quando você prometer qualquer uma das suas ações ou palavras aos princípios, é como se você fizesse essa promessa ao céu. Assim, se você for contra os princípios, é o mesmo que se você for contra o céu. Xing Li Da Quan diz que o céu é um princípio e o humano também é um princípio. Os princípios circulam e tornam um em conjunto com o céu. O eu não é o eu, mas é um princípio. Princípio não é um princípio, mas é o céu. No céu e na terra, os 5 elementos são encontrados nos conceitos de Yin e Yo. A primavera é seguida até o verão no outono, o outono pelo inverno. Então a primavera vem de novo. Tudo nasce, então cresce. Ao crescer, muda. Quando mudou, então está configurado. Quando resolvido, ele então armazena ou se esconde. Então nasceu de novo, como um anel sem fim. Portanto, nada continua a existir no mundo para sempre, mas nada deixa de existir para sempre simultaneamente. Quando morre, ele só remonta aos 5 elementos. Como prova disso, pense em quando um homem morre. A água encontrada no corpo volta para a água como era. O corpo fica seco.
Fogo ou calor volta para o fogo novamente, à medida que o corpo fica frio sem emissão de calor. O metal volta ao metal para que o corpo perca a força, encolhe e não funciona. Depois disso, será cremado ou enterrado. Ele volta à terra. A energia que conectava o corpo se dispersa e os laços da natureza são quebrados. Você deve estar ciente de que seu corpo retornará aos 5 elementos. Os 5 elementos retornam para Yin e Yo, e Yin e Yo retornarão para a energia, e a energia alcança o princípio, que é o núcleo do próprio universo. O princípio então inicia o ciclo desde o início, como um anel e não tem fim. Portanto, o princípio do vazio aparece como energia, então como Yin e Yo, e depois como os 5 elementos, assim como a água muda para neve ou gelo. Os 5 elementos assumem temporariamente a imagem de um ser humano, mas não é uma vida completa, mas é de fato vida na não-vida. E mesmo que o corpo pareça morrer, não é uma morte completa, mas a morte em não-morte. Principalmente quando você morrer, você retornará ao princípio do vazio. Portanto, uma vez que você penetre completamente neste princípio, você vai entender que o que parece ser o nascimento ou a morte não é de fato nenhum nascimento ou morte no verdadeiro sentido. Também os nascimentos e as mortes são repetidos para a eternidade, enquanto na verdade nenhuma alteração ocorre. Todo esse ciclo deve ser deixado para a natureza e seguir as voltas do destino. Se você mantiver o princípio em mente e penetrá-lo, você descobrirá a própria origem do grande caminho, que é uma verdade esotérica muito profunda, e você alcançará o status de sem nascimento e sem morte. Os mortais comuns que estão confusos e caem não sabem como esse princípio funciona. Eles pensam que você vive uma vida substancial, enquanto na verdade é apenas temporário, e a vida é apenas o lugar onde os 5 elementos tomaram forma como humano. E também eles assumem que o corpo pertence a eles, embora de fato pertença aos 5 elementos. Por isso, as pessoas se apegam à vida e se entregam a si mesmos. Ou eles pensam que a morte é um fim completo, enquanto que na verdade é apenas um retorno aos 5 elementos. E eles se afligem e se preocupam profundamente. Assim, as pessoas pensam que o nascimento e a morte são substanciais, mas é claro que não são, e também que vários aspectos da vida são reais, embora, claro, não sejam. Então, as pessoas têm dúvidas, odeiam morrer, adoram viver e, portanto, são gananciosas por natureza. Pessoas com dúvida em mente, uma vez que enfrentam o inimigo, não importa o quanto eles geralmente se considerem leais e corajosos, serão covardes na realidade, esquecendo tudo sobre a lealdade e agindo em oposição à maneira como eles geralmente são ou fingiam ser. Isso porque eles esquecem suas intenções em tempos normais, mas atuam as intenções internas de sua mente em tempos de crise. Sendo assim, eles não conseguem alcançar o verdadeiro objetivo de um samurai, mas, em vez disso, desgraçam seu nome para sempre e, assim, serão humilhados pelas pessoas por toda a eternidade. Além disso, sua família também será desonrada. Como você poderia ter piedade deles? Viver ou morrer é decidido pelo céu no momento em que você é criado dentro de seu ventre materno. No momento da concepção, se determina de acordo se o tempo é bom ou não, e se os ciclos de geração e superação dos 5 elementos estão indo em uma ordem apropriada ou não. Portanto, se você continuar avançando sem medo da morte, você não poderá morrer, enquanto você gosta de viver demais e odeia morrer e fugir de medo por sua vida, você não poderá sobreviver. Assim, quer avançar ou recuar, não importa, pois você vai sobreviver de acordo com o julgamento do céu. Então, por que você não aproveitaria a chance de viver avançando do que tentar sobreviver fugindo? Da mesma forma, suponha que se você está destinado a morrer, por que você não avançaria para frente e morreria em vez de fugir? Da mesma forma, se é seu destino que determina se você consegue a fama, seria melhor fazer isso na vanguarda em vez da retaguarda. Portanto,
Confúcio diz que a morte e a vida têm suas determinações, e riqueza e as honras dependem do céu. Isso significa que se você sobrevive ou morre é determinado pelo céu quando a sua vida brota no ventre da sua mãe. No entanto, os assuntos humanos ocorrem na terra, enquanto os princípios pertencem ao céu. Então, mesmo que seu caminho seja marcado no início da sua vida, se você não faz nada para preservar sua saúde, não tomar precauções ou não tiver profissão que te sustente, mas simplesmente sentar-se de forma inata e deixar tudo para a vontade do céu, você terá uma morte certa e sem princípios. Se você semear no segundo ou terceiro mês do calendário lunar, fertilizar, regar as plantas no quarto ou quinto mês, retirar as ervas daninhas e proteger as culturas para que as vacas, os cavalos, o veado e tais animais não possam pastar, então produzirá uma safra no nono ou 10º mês devido ao curso natural das coisas. As coisas estão destinadas a ser desde o início da vida, e você deve apenas crescer e manter a ordem celeste. Se você não cuidar, regar, remover as ervas daninhas, cercar ou fechar contra os animais que comem cultivos, mas não fizer nada, apenas dizendo que ficará bem como é determinado pelo céu, como a colheita poderia aguentar até a estação sombria do nono ou 10º mês? A vida de um homem é apenas como isso. É fácil saber como tomar guarda e cuidar em tempos normais, a fim de morrer uma morte natural e de princípios nos anos tardios de sua vida. Então, não há necessidade de mencioná-lo aqui. No entanto, em uma situação de emergência, nada é melhor do que desistir de se abrigar e pensar que sua morte é certa. Depois de determinar sua mente que sua morte é certa, isso poderá permitir que você sobreviva à dificuldade. Wu Zi diz que, se você estiver preparado para morrer, isso permitirá que você sobreviva. Opondo-se a isso, se você se proteger com uma mente para preservação, isso vai acabar com você morrendo de qualquer forma. Wu Zi também diz que, se você colocar sua vida acima de tudo, sua morte será certa. Este princípio é absolutamente válido, não só para o caminho do ninja, mas para todas as artes da guerra, sejam elas carreiras militares, esgrima, a arte da lança e assim por diante, ou mesmo quando você pula de um penhasco ou pula sobre um buraco. Isto é, porque quando você se entrega ao caminho do céu e tem uma vontade de ferro, que será livre das 3 dúvidas e não dará atenção à sua vida, você será livre de pensar ou raciocinar. Não terá indecisões, extinguirá todos os pensamentos mundanos da sua mente. Sua mente será clara, ajustada e determinada, para que você tenha a visão para dizer a verdadeira essência das coisas com clareza. Assim como um espelho reflete perfeitamente as coisas, então você não será perturbado por qualquer coisa de fora e não terá medo da ameaça à sua frente. Isso permitiria que você esteja livre de todas as ideias e de todos os pensamentos e conheça a você mesmo. Como resultado, você poderia mudar o seu caminho ou tomar medidas adequadas à ocasião de acordo com os princípios, assim como uma bola rola em uma tábua ou como uma cabaça flutua na água e se adapta ao seu meio ambiente. Consequentemente, você poderá ganhar sem procurar a vitória, ou sobreviverá em uma situação difícil, mesmo que você tenha morrido. Juntamente com isso, você alcançará tal bravura que seu nome poderá ser conhecido pelo mundo. Kukai escreveu um poema que afirma: se você tem uma espada em seu espírito para cortar sua dúvida, qualquer sonho pode ser realizado em sua vida. Se você tentar proteger-se para sobreviver, você irá ter uma mente indecente de pensamento e raciocínio. Sua mente será desatenta, facilmente chocada e instável para que você possa ter uma ideia clara do caminho das coisas. Isso fará você mais preocupado com coisas do lado de fora e te dará medo da ameaça diante de você. Consequentemente, você ficará chateado e hesitará, perderá o controle total de seus membros, ficará pálido, não falará corretamente, de forma que, se você estiver em uma missão ninja, suas táticas irão frequentemente te denunciar, ou você irá perder em uma batalha.
Você deve estar totalmente ciente disso. A mente é como a água ou um espelho. Água ou um espelho não se movem, mas são estáveis e serenos. No entanto, são manchados por poeira ou sujeira de fora, ou movidos por vento ou pessoas. Em seguida, perdem sua quietude e serenidade e não refletem nada de verdade se alguma coisa se deparar com sua frente. Isto é, como uma mente original. Se é claro e estável, então reflete exatamente se o que está em frente de você está certo ou errado, bom ou mal, assim como um espelho ou água reflete dessa maneira. Não há nada que não possa ser refletido de forma clara. No entanto, se algum dos 6 tipos de impureza, forma, voz, cheiro, sabor, sensação e coisas que influenciam a mente se conecta com os 6 sentidos através dos 6 órgãos sensoriais de olhos, ouvidos, nariz, língua, corpo e mente, então a mente será corrompida, inquieta e obscura, de modo que não poderá refletir nada de forma clara, como a água lamacenta ou um espelho embaçado. A verdade aqui é que em nenhum outro lugar você tem um inimigo ou um aliado, senão em sua própria mente. Penetre nesse princípio completamente, então você sempre será fiel a si mesmo. Se você estiver comprometido com os princípios completamente, você nunca deixará de se infiltrar quando a sua missão de ninja ou uma vez se infiltrado para alcançar uma grande bravura. Poemas que provam que os antigos sábios não temiam a morte. Agora estamos numa pausa entre o passado e o futuro. Deixe chover ou deixe o vento soar, como faz e toma tudo conforme vem. Das 5 coisas que eu emprestei do céu, voltei com 4. Agora estou em meu caminho para o vazio. Eu vivi até agora enquanto pude. Agora vou morrer enquanto posso. Todos nascemos para finalmente morrer. É como se estivéssemos ouvindo o vento que cruza sobre os pinheiros no final deste dia. Em tal oportunidade, você deve valorizar sua vida? De forma alguma. Como eu percebi plenamente, minha vida não é minha para valorizar. O verso acima foi escrito durante uma batalha, quando um inimigo atacou Dokkan com a ponta da lança. Como o inimigo sabia que Dokkan gostava de fazer versos, o inimigo disse a primeira linha. Para este, Dokkan respondeu com a segunda linha no local. A vida é tão frágil quanto as gotas de orvalho, porém permanecerá em outro lugar, mesmo depois de escoar para longe, além do túmulo. Como a vida é aquilo que você não pode decidir, mesmo uma situação desesperada pode ser interessante na incerteza deste mundo de vida. Uma boa explicação dos poemas acima. Mesmo o imperador é pateticamente escravo de suas preocupações como humano e, portanto, não tem benefício neste mundo. Lembre-se disso. Uma vez que você nasceu, não há nada melhor do que deixar esse mundo e isto é ainda mais verdade para os médios e pobres desta vida. O que, é claro, é evidente. Portanto, a morte deve ser festejada, pois a morte é uma ocasião feliz e significa que você irá retornar para sua verdadeira casa e, finalmente, estará à vontade. Aqueles que não sabem que você estará à vontade tendem a se preocupar ou lamentar com a morte. Quão sem instrução eles são! Aqueles que se elevam acima das questões da vida e da morte prestarão pouca atenção ao limite entre a vida e a morte, como um pastor casualmente caminhando nas montanhas próximas, soprando seu apito, mesmo enquanto todos ao seu redor estão em pânico. Era uma vez um ladrão, que tinha um filho. O filho pensou que não tinha aprendido a roubar corretamente e se perguntou como ele poderia viver roubando depois que seu pai morrer. Então ele pediu a seu pai para ensiná-lo a roubar perfeitamente. O pai do ladrão respondeu que ele iria ensiná-lo. Naquela noite, entraram em uma casa e o pai abriu um grande baú oblongo na gamute e pegou um tesouro de dentro. Então ele disse ao filho para entrar no baú agora vazio. Seu filho fez o que seu pai lhe disse e o pai fechou o baú e o trancou dentro. Então o pai fugiu com o que ele pegou e, o que é ainda pior, ele mesmo gritou: "Pega o ladrão! Pega o ladrão!" O mestre da casa foi despertado pelos berros e achou que o ladrão já tinha ido.
Sem saber que ele já havia sido roubado, ele foi dormir novamente. O filho no baú se perguntou por que seu pai havia feito isso com ele. Ele pensou que se ele não pudesse conseguir sair naquela noite, ele nunca mais teria uma chance. Depois de tentar encontrar uma saída, ele pensou em uma ideia e começou a fazer um ruído alto como um rato roendo. O mestre da casa percebeu isso e acordou os outros para ver o que estava acontecendo. Alguém disse que devia haver um rato no baú e o abriu sem muito cuidado. Nesse ponto, o filho surgiu de dentro, empurrando aquele que tinha aberto o baú e fugiu. Enquanto eles o seguiam dizendo, "Pegue o ladrão", ele encontrou um poço, onde ele respirou profundamente, jogou uma grande pedra que encontrou no poço e fugiu. Por causa disso, os guardas da casa ficaram perplexos, pensando que ele caíra no poço, enquanto na verdade o ladrão tinha conseguido voltar para casa. Quando ele chegou em casa, ele perguntou a seu pai por que ele o deixou e disse a ele como ele saiu de lá. Seu pai ouviu e disse que ele havia conseguido o roubo no verdadeiro sentido da palavra. Como você pode perceber, porque o pai abandonou o filho percebeu a intenção de seu pai, estava preparado para entregar seu destino e colocar sua vida em risco, sendo pego ou fazendo bem a sua fuga. Ao deixar de lado sua preocupação com ele e colocar sua vida em risco, ele conseguiu derrubar o homem que estava ao lado do baú. A lição aqui é que é a sua mente indecisa, que vem do pensamento do raciocínio, que lhe dá dúvidas. Ao abandonar isso, você vai tornar-se seu verdadeiro eu, para que você possa ver a realidade com muita clareza e boas ideias virão de acordo com a ocasião. É por isso que ele conseguiu sair da situação problemática. Wang Zhenyi de Tang mandou uma frota com milhares de pessoas para derrotar a dinastia Qin. Navegaram todo o caminho por navios de guerra para a região de Qin. Quando chegaram a Qinqiao de Qin e desembarcaram, ele ordenou que seus homens deixassem as provisões e roupas no navio e retirassem apenas suas armaduras e armas. Subiram a montanha e soltou os navios e os deixou para o comando do vento à noite. Depois disso, Zhenyi disse ao seu exército: os navios, remos, roupas e todas as provisões desapareceram. Nossa casa no castelo de Chang'an está muito longe no oceano. Então, a menos que nós avancemos e lutemos para vencer, não seremos capazes de retornar ao nosso país novamente. Ao ouvir isso, mesmo os covardes se tornaram guerreiros corajosos com a coragem desesperada. Eles renunciaram completamente às suas mentes indecisas, correram para frente e ganharam uma vitória arrasadora sobre o grande país de Qin. Há muito tempo, um homem de grande bravura disse: quando você vai lutar, você sempre deve tirar o rebite da espada curta, para que não possa ser sacada em uma emergência. Desta forma, se você tirar o rebite, você ganhará a luta sem falhas. Se você não o remover, não poderá vencer. Se você pensar por que ele disse isso, você notará que isso é exatamente o princípio básico do significado do ideograma de ninja.